Fala galera, Felipe Masmania do Footstats ao lado de João Iso. Fala galera, tudo bem com vocês? Vai começar a maior competição aí do continente, Libertadores da América. 7 times brasileiros em busca da preciosa aqui, né? A Taça da Liberta. Pois é, todo mundo louco, todo mundo na busca da preciosa Libertadores. Vamos começar porque tem muita coisa pra falar, né, Masmania? Muita coisa, a gente vai esboçar os times, a gente vai falar dos adversários aí, analisar a força dos adversários, dar destaques aí individuais de cada estrangeiro que os brasileiros vão enfrentar nessa competição, e a gente começa por ele, pelo atual campeão, o Flamengo. O Flamengo que vai para sua 16ª participação de Libertadores. A gente sempre vai colocar esse retrospecto aqui nessa tela inicial. 2 títulos em 2 finais, né? Lá em 81 e em 2019, com o Gabigol aí sendo destaque absoluto. Aproveitamento de quase 60%, força em casa gigantesca, 74%. Ainda mais que é um ano que a final vai ser no Maraca, né, Isa? É verdade, hein? Seria especial se o Flamengo conseguisse chegar mais uma vez na final, ainda mais no Maracanã. 43% de aproveitamento fora de casa também é um número bem interessante, mas esse time que a gente esboça aqui também é o que a gente vai fazer para todos os brasileiros, né? É o time que não necessariamente vai jogar a primeira rodada, mas é uma projeção da fase de grupos, né? A gente projeta aqui mais do que o time titular, o time principal, as peças que o time tem para repor aqui. São 30 inscritos na Libertadores, aqui a gente 22, não traz né? os 30 para vocês, traz 22, posição titular, reserva. Esse time do Flamengo aqui que todo mundo já sabe de cor e salteado, né, nem precisa falar muita coisa, só um destaque aqui para a força do time reserva, né? Com Thiago Maia, com Diego, Michael, Vitinho, Pedro Rocha, elenco muito forte recheado aí do Flamengo para mais uma Liberta. E a gente fala um pouco agora do grupo, o grupo A, que o Flamengo tá um grupo bem forte. O Flamengo vai ter que viajar muito, 28 mil quilômetros, é o brasileiro que mais vai ter que viajar, com 10 mil quilômetros a mais do que o segundo brasileiro que mais viaja. Começando aqui pelo Júnior Barranquilla. Flamengo que vai encarar o Júnior Barranquilla na estreia. Júnior para sua 16ª participação na Libertadores, um histórico bem negativo contra times brasileiros. 2 vitórias e 8 derrotas contra os brasileiros, tá 5 jogos só perdendo, né? Perdeu as últimas 5. Exatamente, e está na Libertadores porque foi campeão da Apertura. A gente sempre vai colocar aqui como que o time chegou, porque ele está disputando a competição continental. Como destaque individual, a gente coloca Miguel Borja, que tem um histórico aí muito positivo na Libertadores, 16 gols em 32 jogos, chegou agora do Palmeiras, já começou marcando gol, é torcedor assumido do Júnior Barranquilla. Agora a gente fala do Barcelona de Guayaquil, Barcelona do Equador, 26ª participação, sempre está participando, o campeonato equatoriano não tem aquela concorrência toda. No histórico contra os brasileiros, bem parelho aqui, 7 vitórias e 7 derrotas e 6 empates. Foi o segundo em pontos aqui do equatoriano, né? É por uma soma de pontos da classificação. É uma soma na temporada e eles ficaram em segundo lugar. E a gente destaca o Fidel Martínez, ele que já é um cara rodado, já meteu 8 gols, é o artilheiro da competição, né? Isso que o Barcelona veio da pré-Libertadores desde a primeira fase, então passou pela primeira, pela segunda e terceira, e agora está no grupo do Flamengo. Dá pra falar também de Damian Dias, aquele meia aí que organiza todo o jogo do Barcelona, argentino, meia Damian Dias, e tem também o Jonathan Alves, ex-internacional, que chega como opção aqui também no ataque. Independente Del Valle, torcedor flamenguista já está conhecendo aí muito bem o Del Valle, já teve 2 confrontos nesse começo de 2020 e vai ter mais 2, 4 jogos aí garantidos contra o Del Valle. 6ª participação só do time equatoriano, a 3ª na fase de grupos, caiu em outras 3 já nas fases prévias, mas foi o campeão da Sul-Americana do ano passado, o vice-campeão da Liberta de 2016, tá com histórico recente aí muito positivo, campeão da Sul-Americana. E a gente destaca aqui o Pelerano, jogador de 38 anos, o argentino, mas é aquele cara que organiza todo o jogo do Del Valle, a bola sempre tá nos pés dele. Independente Del Valle é um time que gosta muito de controlar a posse de bola, ele é fundamental nisso, né? O Del Valle que foi campeão em cima do Colón e eliminou até o Corinthians na semifinal da Libertadores não, né? Da Sul-Americana de 2019. Tem o zagueirão Schunk, zagueiro argentino, zagueiro muito firme também, e falando de jogadores mais jovens, que pode ter um destaque bem interessante, Preciado, que é aquele lateral, que já é um meia também, lateral bem ofensivo, e tem também o Alan Franco, volante aí de 21 anos. Bom, falamos aqui do grupo do Flamengo, agora a gente vai pro próximo grupo, próximo brasileiro aqui, que é o Palmeiras. E a gente chega agora no Palmeiras, que tá no grupo B, é o brasileiro que menos vai viajar, tá num grupo aí com viagens bem mais curtas. Guarani do Paraguai se classificou, acabou ajudando um pouco mais nessa conta, 20 participações do Palmeiras, é o brasileiro com mais participações, ao lado de outros 2 que a gente vai falar pra vocês logo menos. Um título em 4 finais, 60% de aproveitamento no geral, 74% em casa, mandante muito forte aqui na Liberta, e aqui a gente esboça o time do Vanderlei Luxemburgo, como ele já tem esboçado esse time no início da temporada,
incluindo aqui já o Rony, né, como um ponto esquerda. Que reviravolta, né? Essa negociação que a gente até colocou no vídeo do Atlético Paranaense, o Rony, entre os titulares, acabou indo pro Palmeiras, mas enfim, né, um elenco bem recheado com vários jogadores da base. Zé Rafael virando um volante agora, tá ganhando essa posição titular ao lado do Bruno Henrique. Aqui como camisa 10 pode ser o Lucas Lima, tem sido o Rafael Veiga. Vanderlei Luxemburgo tinha falado lá no começo que o Dudu não ia ser meia, mas já chegou até a jogar alguns jogos como meia. Dá pra encaixar mais algum jogador. Aqui na frente pode ser o Luiz Adriano ou pode ser o Willi. Enfim, o elenco tá pronto aqui para essa disputa da Libertadores 2020. Falando agora do grupo, dos adversários do Palmeiras, começando pelo Tigre, que tá na segunda divisão da Argentina. Explica isso aí pra galera, Isa. Foi rebaixado na última temporada, mas foi campeão da Copa Argentina. A gente coloca aqui pra vocês 2 participações em Libertadores, 1 vitória e 1 derrota apenas. O Tigre que foi marcado, né, por aquele episódio que saiu no vestiário, né, na Sul-Americana de 2012, né? Então foi assim que ficou conhecido o Tigre, mas de qualquer forma tá na segunda divisão e é adversário do Palmeiras. Como destaque do Tigre, a gente coloca aqui o Emmanuel Denning, não sei se é Denin, Denning. Eu acho que é Denning. Denning, pode ser Denning, artilheiro da equipe aí na última temporada, atacante de 31 anos, argentino mesmo, bom ficar de olho nele porque é goleador. Agora a gente vai pro Guarani que eliminou aí o arquirrival do Palmeiras, esse grupo podia ter Corinthians e Palmeiras, Guarani acabou chegando aqui de intruso e um time que teve uma boa participação nos confrontos contra o Corinthians, vai para sua 18ª Libertadores, um time aí também com bastante participação, já chegou a enfrentar o Palmeiras na Libertadores lá atrás, nos anos 60, já teve esse confronto Palmeiras e Guarani, foi o terceiro em pontos aqui na soma do Paraguai 2019. E tem como destaque o Redes, que já meteu 3 gols na Libertadores desse ano, um cara que tá aparecendo muito bem, fez gol até no Corinthians, né, no jogo de ida da pré-Libertadores. Antes de falar só de mais um destaque, também tem o Fernandes, que já tinha feito gol no Corinthians lá na outra Libertadores, fez agora de novo, tem o Bobadilha no elenco, também atacante experiente, esses são os destaques do Guarani. Indo agora pro terceiro time, o Bolívar, evidentemente da Bolívia, né, que chega à sua 34ª participação, veterano, tá quase toda a Libertadores, é presença garantida. 34 participações, que é a idade do Juan Carlos Arce, né, um jogador muito experiente, ídolo do Bolívar, e o Bolívar está aí porque foi campeão do Apertura da Liga Boliviana de 2019. Juan Carlos Arce, que já jogou no futebol brasileiro, já jogou no Corinthians, a gente destaca também o desempenho do Bolívar contra brasileiros. Altitude, hein? Muito parelho aqui, 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, e que é um dado impressionante, esse aqui eu tô acabando de ver aqui, acabei de pesquisar. Bolívar não perde para brasileiro em casa na Libertadores desde 1983, que foi justamente o primeiro jogo dos bolivianos contra os brasileiros. Aí depois disso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 jogos e nenhuma derrota do Bolívar. É a altitude, muito difícil jogar lá. Presta atenção aí na força do Bolívar em casa. Agora a gente parte aqui pro próximo brasileiro, o Atlético Paranaense. O Furacão chega à sua 7ª participação, já teve uma final, título que perdeu pro São Paulo lá em 2005. 2005, tá certo. 51% de aproveitamento, Furacão que tem aquela força em casa que a gente conhece tão bem, quase 70% de aproveitamento na Arena da Baixada. E o time aqui do Furacão, agora sem o Rony, o Carlos Eduardo assumiu a posição aqui na ponta esquerda. Já começou muito bem, já fez gol, já deu assistência no Furacão, né? Um time que perdeu muitos jogadores, né? Léo Pereira, perdeu o próprio Rony, como você falou, Bruno Guimarães, que pra mim é a perda mais sentida. Perdeu a espinha dorsal da equipe. Exato, né? Perdeu o jogador de cada setor, né? E o Marco Ruben também, que é goleador, e enfim, agora só tem 2 garotos pra disputar a posição de centroavante. Mantém o Santos aqui, né? Um dos principais jogadores dessa equipe, o Thiago Heleno também, veterano, capitão da equipe. É um time bem novo aí, um time que tá bem mudado em relação ao ano passado. O Dorival tá dando jeito aí aos poucos nesse time. Vamos ver como o Furacão chega pra fase de grupos da Liberta, num grupo aqui com times tradicionais, difícil, né? Hein? Começando por Peñarol e Colo-Colo. O Jorge Wilstermann tem bastante participação também, não é lá muito tradicional, mas o Peñarol aqui com 47 participações, o Peñarol de Diego Forlan, né? É verdade, técnico, né? A primeira experiência dele na carreira, tem um histórico ali de 14 vitórias, 9 empates e 21 derrotas contra brasileiros. Sempre muito difícil jogar lá. Uma das últimas experiências daquele jogo do Palmeiras que quase terminou numa guerra campal. Nossa, verdade, né? Que teve o episódio do Felipe Melo. O Peñarol jogou contra o Flamengo na última Libertadores também. O jogo foi muito difícil. Se classificou para a Libertadores graças a ser o segundo lugar no Uruguai em 2019. E a gente dá o destaque pro Viatri, que fez gol no Flamengo na fase de grupos no ano passado. Um cara que faz bastante gol de cabeça. Né? Exato, é um cara bem alto, centroavante argentino, bem experiente, já rodou por Boca Juniors. Mas é isso aí, vamos pro Colo-Colo. O segundo time de muita tradição no grupo do Furacão é o Colo-Colo do Chile,
34ª participação, histórico parelho aqui contra brasileiros, com 8 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Foi vice no chileno de 2019 e tá com um time muito experiente para essa disputa. A gente coloca como destaque aqui um desses experientes. 39 anos pro Esteban Paredes, ele que já meteu... 39? Exatamente. Caraca. 194 gols em 300 jogos, é ídolo máximo ali, né? Mas jogam vários jogadores de destaque aí na seleção chilena nos últimos anos, lá no Colo-Colo. Tem o Matias Fernandes. Já jogou no futebol italiano. Que mais que tem? Aí no ataque tem outros jogadores experientes, não chilenos, né, necessariamente, mas tem o Pablo Mouchi, tem o Nicolas Blanc, ex-San Lourenço também, fez bastante gol, chegou a ser sondado por times brasileiros. Botafogo quase pegou ele no ano passado. Quase pegou, mas um time bem experiente, o Colo-Colo. E o Jorge Wilstermann aqui, mais um que joga com altitude a favor, né? Costuma dar trabalho para os brasileiros jogando lá na Bolívia. 20ª participação, histórico negativo aqui contra brasileiros, mesmo com altitude aí pesando a favor, acaba tendo um histórico negativo e foi campeão boliviano da última temporada. Isso, foi campeão do do Clausura, né? Do último Porque campeonato. tem o Apertura, que foi o Bolívar que ganhou, e aí eles foram campeões do Clausura, né? O Jorge Wilstermann, que já jogou contra brasileiros mais recentemente, né? Contra Palmeiras, jogou também contra River Plate, metendo 3-0 em casa, né? Aí na volta o River Plate goleou, uma goleada histórica, e a gente coloca como destaque o Gilbert Álvares. Ele já jogou até no Cruzeiro, pra quem não sabe, hein? É boliviano, mas já jogou lá. Teve uma passagem bem rápida, né? Mas é ídolo máximo também, artilheiro que faz muitos gols há muito tempo lá no Jorge Wilstermann. Indo agora para o próximo brasileiro, São Paulo. São Paulo de também 20 participações aí na Libertadores, 6 finais disputadas e 3 títulos. Em todos os títulos acabou sendo campeão mundial. O São Paulo aqui com quase 80% de aproveitamento no Morumbi. O clima em Libertadores no Morumbi é diferente, é outra história. O São Paulo que foi um time que não contratou nenhum jogador novo, né, realmente para 2020, mas tem conseguido, né, ter esse triunfo do Fernando Diniz impor mais o seu estilo de jogo e os jogadores estão conseguindo assimilar com mais tranquilidade. Isso aí a gente até fez um vídeo mostrando essa evolução do São Paulo, que é o time que mais finaliza nessa temporada, vai estar aqui no card, vai estar na descrição para vocês, mas o time que está bem encorpado, né, tem bastante peça. Até começar a Libertadores, pelo menos, é o time com mais finalizações no Brasil, aí um time com ímpeto ofensivo muito grande. Aqui nesse time titular, acho que a única dúvida que fica por enquanto é Igor Gomes ou Hernanes. A gente coloca Hernanes como titular aqui, até pela experiência que ele tem, mas o Igor Gomes tem ganhado espaço e aqui entre Antony e Vitor Bueno também tá uma disputa bem interessante. E o Antony já tá vendido pro Ajax, né? Tem que pensar numa reposição quando acabar a fase de grupos, que é o período que ele vai pro Ajax. Falando agora dos adversários do Tricolor, enfrenta o Binacional logo na estreia, né? Binacional contra Trimundial, né? Binacional contra Trimundial. O Binacional um dos times mais curiosos aqui dessa Libertadores 2020. Primeira participação do time peruano. Evidentemente não fez nenhum jogo contra brasileiros e foi campeão do peruano 2019, né? Surpreendendo a todos. É um time que só tem 10 anos de existência, né? Foi fundado em 2010, realmente bem recente ali a participação, a existência do Binacional, que tem o Marco Rodrigues, é o artilheiro da equipe, já fez 4 gols em 5 jogos nessa atual temporada. Peraí, esse aí não é o Carlos Alberto, não, Iso? Parece, hein? Caramba! Você percebeu agora? Percebeu. Tem que agora? dar um zoomzinho depois na edição, hein? Realmente. Igualzinho o Carlos Alberto. Cabelo igual, né? Impressionante. Carlos Alberto, que agora já tá apresentado, já é comentarista. E o Binacional que tem um símbolo bem curioso aqui também, né? Com esses tigres aqui, que é tigre, é onça? É puma? É puma, deve ser puma. Mas enfim, agora voltando aqui pro assunto sério, falando da LDU, segundo adversário aqui do São Paulo na Libertadores. LDU que também joga com altitude ao seu favor. Tem história contra brasileiros aqui, 8 vitórias, 1 empate e 17 derrotas. Só perde ou ganha, né? Ou vence ou perde, exatamente. E o destaque que a gente coloca aqui é Antônio Valencia. Ele mesmo, Antônio Valencia, de Manchester United, de seleção equatoriana, jogou contra o Brasil aí já diversas vezes. Jogador que surgiu lá como meia, acabou recuando cada vez mais. Atualmente joga mais como lateral, mas sabe exercer as duas funções muito bem. Já. Dá pra falar do Júnior Sornosa também, né? Jogador que era do Corinthians, é do Corinthians, ainda tá emprestado. Tá indo bem aí no seu começo pela LDU, já fez gol de título até na decisão por pênaltis. Ele foi o autor do gol. E aqui o adversário mais forte de todos é o terceiro aqui na ordem. Vai ser o terceiro jogo do São Paulo na fase de grupos, mas é o adversário mais forte. River Plate, atual vice-campeão da Libertadores, chega para sua 36ª participação na competição sul-americana. E o River que tem um desempenho negativo contra brasileiros. Eu achei que ia ser mais parelho, talvez até com o River com uma certa vantagem, mas aqui 10 vitórias, 8 empates e 16 derrotas. Chegou para a disputa dessa Libertadores por ter sido vice-campeão do argentino 18-19, né? Lá é
diferente, eles seguem o calendário da Europa, mas de qualquer forma, o time que está há muitos anos ganhando Libertadores sempre briga muito forte. A gente coloca um dos destaques, o Rafael Borré, que é um goleador, né? Fez vários gols na Libertadores do ano passado, mas a gente podia ficar até amanhã falando porque só tem craque lá, né? Enzo Pérez, tem o Quinteiro que tá voltando agora também, passou Joga a última demais, temporada praticamente inteira contundido e tá voltando agora. River Plate é um dos times mais fortes da competição, com certeza. A gente passa agora pro próximo brasileiro, um grupo com 2 brasileiros e com Grenal, né? Vai ser um absurdo isso. Acho que são os jogos mais esperados da fase de grupos. Acho não, né? Tenho certeza, dá pra cravar. Muita rivalidade. Vai ser demais, expectativa muito alta. Grêmio de também 20 participações. Grêmio, Palmeiras e São Paulo com 20 participações cada. Tricampeão da Libertadores, o Grêmio, com 5 finais. Também um desempenho aí muito forte em casa. A maior parte dos brasileiros tem seguido aqui esses quase 70%, entre 70% e 80% de aproveitamento em casa. E esse time titular do Grêmio que deve ter Thiago Neves e Diego Souza entre os 11 titulares. O Renato Gaúcho tem colocado eles aí na maior parte dos jogos e pelo menos para o começo da competição deve ter esse acréscimo da experiência dos dois. É isso, né? Projeção da fase de grupos é o que a gente levanta aqui, né? Tem o Jean-Pierre que a gente colocou como reserva, que ainda tá machucado. Tem o Tassiano que pode exercer essa função ali. O Ferreirinha ficou de fora, também é um cara, uma perda grande, né? Um jovem talento que tá despontando. Mas enfim, a gente já falou muito do Grêmio, né, no vídeo de elenco da equipe. Time que se reforçou demais e muito bem para essa temporada de 2020. E olho nesse cara aqui, o reserva do Everton, PP, que tá sendo preparado aí muito bem para essa temporada. PP vai fazer um 2020 incrível, eu tenho certeza disso. Esse elenco do Grêmio aqui que tá muito bom, reforços aqui na parte defensiva. Tá um time realmente bem mais forte do que em 2019. E esse grupo que, como a gente já falou, tem o Internacional, mas tem também América de Cali e Universidade Católica. Que difícil, grupo hein? parelho. Esse grupo aqui tá muito forte. Começando aqui pelo América de Cali, que é o time da estreia do Grêmio. Com um histórico aqui bem parelho contra brasileiros, 9 vitórias e 10 derrotas, além de 5 empates, e foi o campeão do Finalización da Colômbia, assim fala, né? Finalización. Acho que é assim, o último campeonato colombiano, então o time aí, teoricamente, que está mais preparado entre os colombianos, e a gente destaca Michael Rangel, que foi o vice-artilheiro da equipe na temporada passada e é o artilheiro dessa atual temporada, com 5 gols em 5 jogos até começar a fase de grupos da Libertadores. O América de Cali, que é o time do falecido Pablo Escobar, sabia dessa, mas mano? Sabia. É realmente bem interessante essa história aí, mas vamos falar do Inter vendo agora. Narcos, né? Tá tô vendo Narcos. Propaganda gratuita aqui. Do Netflix. Netflix, patrocina nós. Internacional, confronto aqui de brasileiros. Se você pegar o histórico do Inter contra brasileiros na Libertadores, 6 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Não costuma ter vida fácil o Colorado, e a gente destaca aqui Paolo Guerreiro, que ainda não chegou a fazer nenhum gol contra o Grêmio em 4 jogos, em 4 clássicos, mas tem uma média aí muito positiva na Libertadores, 15 gols em 28 jogos, média acima de meio gol por jogo para ele, pro peruano Paolo Guerreiro. Falar um pouco da Universidade Católica agora, Iso. O Católica, que é um time bem tradicional, né? 27 participações, participa bastante, né? Um retrospecto equilibrado, 9 vitórias, 6 empates, 13 derrotas contra brasileiros. Foi campeão chileno também, chega num bom momento, né? A gente destaca aqui que os 2 adversários dos brasileiros foram campeões bem recentemente. E a gente coloca o destaque o Awed, que já jogou no Racing, né? Um cara bem experiente, argentino. Enfim, um jogador de destaque da Católica. Luciano Aue, meia canhoto aí, argentino, muito bom de bola. Agora a gente vai pro rival aqui do Grêmio, o grande rival, o Internacional, tá no mesmo grupo, 13 participações pro Inter, com 2 títulos em 3 participações, teve um aproveitamento aí muito bom nas finais que chegou e tem um aproveitamento de 78% no Beira-Rio, muito forte. Passou pela pré-Libertadores, né, com esse time, com esse elenco, que dá pra destacar a chegada do Renzo Saravia, né, lateral direito argentino, que jogou com o Cudê lá no Racing. Tem a confiança do técnico, o pedido especial dele, né, foi basicamente contratado e rapidamente inscrito, né, porque estava acabando o prazo. Mas enfim, né, esse estilo do Cudê já tá sendo visto no Inter, né, em 11 jogos da temporada, no momento que a gente está gravando o vídeo, apenas uma derrota, conseguiu passar nas 2 fases da pré-Libertadores, um time que está ganhando corpo, está ganhando uma identidade, mas tem que ter calma, né, é um trabalho novo, uma mudança muito brusca. Essa dupla de volantes a gente esboça com Damian Musto e com Edenilson fazendo esse papel logo à frente. Foi assim contra o Tolima, né? Foi contra o Tolima, na maior parte dos jogos não estava sendo assim, mas a gente acha que o encaixe tende a ser melhor assim, sem o Musto e o Lindoso, porque
porque não estavam produzindo muito. São dois volantes que não produzem muito lá na frente. Enquanto não vem Arangues, né? Tem que ver se o Edenilson vai aguentar a bronca, Será que né? vem mesmo? No meio do ano parece que tem uma possibilidade aí, seria um baita de um acréscimo. Com certeza. E os adversários a gente já mostrou, né, na tela do Grêmio, já falou de Católica e de América de Cali. Só para destacar aqui, o Luciano Aue, ex-Racing, não chegou a pegar o período do Kudê no Racing, né? Bem na hora que o Kudê chega, o Luciano Aue tinha ido embora. Mas para falar do Grêmio aqui, que contra brasileiros na Libertadores, 14 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, histórico positivo. Equilibrado também, né? Tá na Liberta por ter sido quarto do Brasileirão na temporada 2019. E o destaque aqui não poderia ser outro, Everton Cebolinha. Vamos pro próximo? Bora. E último brasileiro? O Santos de 15 participações, 3 títulos em 4 finais, também esse desempenho na casa dos 70 e poucos %, jogando em casa, e um time aqui praticamente com as mesmas peças de 2019, mas com um jeito de jogar bem diferente. O Peixe agora sob o comando de Gesualdo Ferreira, pelo menos até a data que a gente tá gravando esse vídeo. Tá pressionado, né? Precisa mostrar também resultados, querendo ou não, futebol depende muito disso. Falando um pouco dos jogadores do Santos, né? Tem o Madison que veio para ser titular, mas acabou se machucando, então o Pará tá indo muito bem nesse início. Tem o Sander, que na verdade não é lateral esquerdo, né? Ele inverte ali com o Pituca é o lateral esquerdo reserva do Santos improvisado, porque não tem um de origem no elenco. Carlos Sanches já foi campeão de Libertadores com o River Plate, cara muito experiente, gosta da competição. Tem o Eduardo Sassi que tá jogando mais como ponta, mas pode voltar a jogar como centroavante quando voltar o Marinho de lesão. Enfim, é uma mudança de estilo de jogo, tem que ver se vai dar tempo pro Gesualdo implementar seu estilo de jogo. Falar agora do grupo do Peixe, começando pelo Defensa e Justiça, que chega para sua primeira participação também de Libertadores, teve desempenho recente na Sul-Americana, eliminando até o São Paulo, né, na competição, e um time que tem uma manutenção de estilo de jogo muito do legal. Sebastião Becassese, né? É um estilo bem ofensivo, de posse de bola. Atualmente o Hernan Crespo, aquele mesmo que passagens por Inter de Milão, enfim, um jogador muito experiente, que agora é técnico, tá indo muito bem. E a gente coloca o destaque pro Lucero, que é o artilheiro da atual temporada lá no Defensa e Justiça, que chegou na Libertadores desse ano, sendo o vice-campeão da última temporada na Argentina. Segundo time do grupo do Santos, o Delfim do Equador. Delfim na sua terceira participação, ainda não enfrentou nenhum brasileiro, foi o campeão aí da Liga Equatoriana, da última Liga Equatoriana, e tem esse símbolo aqui, bem carisma, né? Muito com um legal, golfinho, né? Fazendo embaixadinha com a cabeça. Muito fofo. E tem o Garcês como, né, referência, o cara que mais fez gols. Teve alguns outros jogadores também que foram negociados, né? Porque não é o maior time do Equador, então acabou perdendo porque financeiramente não é o maior. Quem que é financeiramente muito bom, muito bem administrado, é o Olímpia, né, Masman? Olímpia do Paraguai, que chega aí com o time mais forte das últimas Libertadores. O Olímpia tem ficado aí cada vez mais forte e para essa temporada chega repleto de jogadores aí conhecidos. 42ª participação do Olímpia, um dos times com mais participação. Terceiro com mais. Terceiro com mais, só perde o quê? Do Peñarol e do Nacional. Essa é fácil. Essa dupla não tem muito como brigar. Contra brasileiros, 13 vitórias, 16 empates e 21 derrotas. Foi campeão do Apertura e do Clausura do Paraguai. Tem dominado aí o futebol paraguaio nas últimas temporadas. E o destaque aqui, Roque Santa Cruz. Experiente, hein? Experiente demais. Já jogou pro Bayern de Munique, diversos times na Europa. E tem sido o artilheiro dessa equipe, que agora conta com mais um artilheiro, Emanuel Adebayor. Roque Santa Cruz, que já é o artilheiro da equipe nessa temporada. Tem o Adebayor, como você bem disse, um cara que já tem jogado. Delis Gonzalez, que pode aplicar a lei do ex. É olha verdade, só, né? Jogando contra o Santos. Enfim, já começou bem, já meteu gol. Tem o Mendieta, que jogou no Palmeiras. Vários outros jogadores. Alejandro Silva, que já jogou no Lanús. Naquela final contra o Grêmio, né? E também contra o Atlético Mineiro, né? Em 2013, lá também pelo mesmo Olímpia. Enfim, jogador muito experiente. Vários jogadores bem experientes que vão abrilhantar bastante essa Libertadores de 2020. É isso aí, galera. Essa foi nossa análise aqui, nosso guia da fase de grupos da Libertadores para os times brasileiros, né? Analisando os próprios times brasileiros, os adversários. A gente espera que você tenha gostado. Se você gostou, senta o dedo no joinha aí, senta o dedo no like, porque é fundamental pra gente crescer cada vez mais. E se ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vídeo bem completo, bastante informação pra vocês e deixamos também com vocês a missão de colocar quem que vai passar em cada grupo, né? O palpite tá por conta de vocês. A gente não vai dar nem tempo de falar aqui, mas a gente espera muito o comentário de vocês aí, quem que vai passar, a gente quer saber. É isso aí, deixa aí nos comentários, a gente volta nos próximos dias com mais vídeos pra vocês e vai fazendo análise aí rodada a rodada da Libertadores, mostrando o desempenho principalmente dos times brasileiros, mas de todos os times. A gente volta aí nos próximos dias, grande abraço e até mais. Falou, tchau, tchau.